Minha saudação a você, meu irmão e minha irmã, membros da Igreja Presbiteriana Betânia. Minha saudação a você que, navegando pela internet, chegou até o nosso canal no YouTube. A graça e a paz do Senhor Jesus. Convido a você que abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, para a nossa meditação. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, leremos os versos 6 a 10 e eu lerei conforme a Nova Versão Internacional. Assim diz a palavra do Senhor. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já disse, agora repito. Se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Não existe nada mais constrangedor do que receber dinheiro falso. Isso aconteceu comigo em uma viagem. Depois de utilizar os serviços de táxi, paguei o valor da corrida em dinheiro e recebi o troco. Agradeci ao taxista e fui embora. Ao utilizar o dinheiro recebido como troco, fui surpreendido com a notícia de que era dinheiro falso e que isso era uma prática relativamente comum naquele lugar. Taxistas que dão um troco com notas falsas. Eu fiquei muito chateado. Muito. Receber dinheiro falso acreditando ser verdadeiro definitivamente não é nada legal. Por outro lado, há quem goste de gastar dinheiro verdadeiro com coisas falsas. A Feira dos Importados, que fica aqui em Brasília, não me deixa mentir. Roupas, tênis, aparelhos eletrônicos, acessórios pessoais, há uma infinidade de produtos falsificados. Imitações, algumas baratas, grosseiras e outras quase perfeitas, vendido a preços muito mais baratos que os convencionais. Tudo em nome da aparência de ter, da aparência de ser. Não importa a qualidade, não importa se o produto vai durar um mês ou se vai trazer algum prejuízo físico. O que importa é que se parece ter algo caro e que custou muito mais barato. O texto que nós lemos, ele fala de um evangelho diferente do verdadeiro evangelho de Jesus, anunciado por Paulo aos Gálatas. Um evangelho falsificado, que tinha uma aparência verdadeira e de santidade, mas que traria um prejuízo enorme àqueles que o recebessem. Vamos relembrar um pouquinho dos motivos pelos quais Paulo escreveu essa carta, a carta aos Gálatas. As igrejas da Galácia elas estavam sob ataque. Algumas pessoas se introduziram no meio das igrejas daquele lugar com uma pregação que diferia daquela anunciada por Paulo quando esteve entre aqueles Gálatas, aqueles homens e mulheres. A mensagem desses mestres judeus era de que, além da graça de Deus em Cristo Jesus, era necessário algo mais para que as pessoas fossem salvas. Era preciso que observassem a lei de Moisés em diversos pontos, como, por exemplo, a exigência da circuncisão, a celebração de festas judaicas, a dieta alimentar que permitia consumir somente alimentos considerados puros. No primeiro sermão, então, dessa série, nós vimos que estes homens tentaram desqualificar a mensagem de Paulo, questionando o seu apostolado. E que Paulo, na sua saudação no início dessa carta, ele apresenta as principais características do verdadeiro Evangelho de Jesus. Ele possui uma mensagem salvadora, um propósito redentor e uma origem eterna. Volta comigo agora para o texto que nós lemos e vamos ver juntos o que Paulo diz aos Gálatas. Nas suas cartas, Paulo normalmente traz palavras de ação de graça, logo no início da carta, após a saudação inicial. Mas com os Gálatas foi diferente. Paulo partiu para uma dura exortação. A postura dos Gálatas era tão equivocada e a situação tão urgente que Paulo não perdeu tempo. Paulo começa então a admoestar os Gálatas porque eles estavam abrindo mão do verdadeiro evangelho de Jesus, abraçando um outro evangelho pregado pelos falsos mestres judeus. E para demonstrar o contraste entre o verdadeiro evangelho de Jesus e a mensagem pregada por aqueles judaizantes, Paulo agora apresenta 3 características do falso evangelho. E a primeira característica que podemos perceber é que, enquanto o verdadeiro evangelho de Jesus possui uma mensagem salvadora, o falso evangelho possui uma mensagem adulterada, uma mensagem mexida, transformada. O falso evangelho possui uma mensagem adulterada.
A mensagem do evangelho pregado pelos falsos mestres judeus divergia da mensagem do verdadeiro evangelho proclamado por Paulo. Veja comigo o que dizem os versos 6 e 7. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Paulo estava realmente abismado com o fato de os Gálatas estarem abandonando a mensagem da salvação oferecida pela graça de Deus a todo aquele que cresce em Cristo Jesus. Esse é o breve resumo do verdadeiro evangelho de Jesus que Paulo apresenta aos Gálatas neste verso 6. Vocês foram chamados pela graça de Cristo. Mas o falso evangelho, pregado por aqueles homens judaizantes, aquelas pessoas judaizantes, como vimos, ensinava que a graça não era suficiente. Era preciso algo mais. Era preciso observar estritamente a lei mosaica. E eles desejavam fortemente fazer prevalecer essa visão particular e equivocada do evangelho da graça em Cristo Jesus. Os Gálatas não resistiram a esse falso ensino. Rapidamente, sem qualquer crítica, estavam renunciando à graça de Deus. Eles estavam não somente pervertendo ou corrompendo a mensagem central do verdadeiro evangelho de Jesus, eles estavam revertendo o evangelho, anulando o evangelho. Eles permitiam que se fizesse acréscimos, adulterando a mensagem original da salvação. E qualquer alteração na mensagem do evangelho o torna, como Paulo diz no verso 7, em algo que na realidade não é o evangelho. Não há meio termo, não há meia verdade, não há meio evangelho. Na matemática de Deus, uma meia verdade é uma mentira completa. O coração do evangelho, como nós vimos no primeiro sermão desta série, diz respeito à suficiente obra de Cristo que nos é oferecida e aplicada pela maravilhosa graça de Deus. Um suposto evangelho que afirma que a obra de Cristo não é suficiente para a salvação do homem e que é preciso algo mais, é um falso evangelho. Quando se afirma que para ser salvo o ser humano precisa de Cristo e algo mais, esse é um outro evangelho. E nas palavras de Paulo, um outro evangelho é, na verdade, nenhum evangelho. Segundo os historiadores, nós estamos agora no auge da terceira revolução industrial, também chamada de revolução informacional. Vivemos uma sociedade na qual a informação, de certa forma, tem um valor incalculável. Guerras são vencidas com base nas informações que se possui. Negócios prosperam ou fracassam baseados na qualidade das informações que se tem. Por isso, a grande preocupação com a integridade das informações, se elas estão corretas, se não foram adulteradas ou corrompidas. Nós mesmos temos a preocupação de estarmos consumindo informações fidedignas, corretas, assertivas. Não sei você, mas eu, por vezes, fico preocupado se não estou sendo influenciado por uma fake news, por meias verdades ou por mensagens que não correspondem à realidade. O Evangelho de Jesus tem uma mensagem bem definida e que está no verso 3 dessa carta aos Gálatas, deste primeiro capítulo. Jesus Cristo se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa. E, assim conforme o verso 6, fomos chamados pela graça de Cristo. Qualquer outro elemento que se adicione ou se retire dessa mensagem é capaz de perverter o Evangelho de Cristo em nenhum Evangelho. Nós somos desafiados a avaliar se o que temos crido e vivido de fato tem sido o Evangelho de Jesus. Nós temos abraçado uma fé que repousa somente na obra de Cristo e na salvação pela fé? Ou a gente acaba acreditando, talvez inconscientemente, que precisamos de algo além de Cristo para ser salvo? Talvez você pense que será salvo se você tiver um comportamento adequado, um determinado comportamento, ou se você tiver um desempenho espiritual acima da média. Talvez você pense que terá salvação garantida se tiver conhecimento bíblico vasto, profundo. Talvez você pense que será salvo porque é uma pessoa boa, uma pessoa amável. Existem outros que acreditam que serão salvos porque vestem determinados tipos de roupa, ou porque deixam de comer determinados alimentos, ou porque têm esse ou aquele costume. Existe quem acredita que é preciso de Cristo e algo mais, Cristo mais o sábado, Cristo mais intercessores. Há até quem retire Cristo da equação e te substitua por outra coisa. Tudo isso é uma deturpação do verdadeiro Evangelho de Jesus. Tudo isso anula a graça de Deus, revertendo as boas novas de Cristo em um falso evangelho, ou melhor, em nenhum evangelho. A palavra evangelho significa boa mensagem ou boa nova. Qual a boa notícia há
em saber que a minha salvação depende de mim e das minhas obras, sabendo que sou miserável, pecador, cujo coração é inclinado para o mal. Uma salvação, meus irmãos, que depende do que sou, do que faço, é uma péssima notícia. E essa é uma característica de um falso evangelho que foi apontada pelo apóstolo Paulo nessa passagem. Sua mensagem é adulterada. Cristo não é suficiente. É preciso mais, ou é preciso até substituí-lo. Além desta, uma outra característica de um falso evangelho é que o seu propósito, ao contrário do verdadeiro evangelho de Jesus, não é redentor, mas destruidor. O falso evangelho possui um propósito destruidor. É isso que encontramos nos versos 8 e 9. Vem comigo novamente aqui para o texto para vermos o que diz o versículo 8. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Paulo afirma que não existe outro evangelho digno de ser anunciado, senão o genuíno evangelho da graça de Cristo Jesus. Mesmo que ele, Paulo, ou seus colaboradores apresentem um evangelho diferente do que já haviam pregado, e mesmo que desça um anjo do céu e anuncie, Paulo afirma que estes deviam ser amaldiçoados. Isso mesmo, amaldiçoados. Mas que tipo de maldição é essa? Nesse caso, nós vamos precisar entender o que a palavra grega anátema, que foi traduzida na Nova Versão Internacional como mal amaldiçoado, quer dizer. Na verdade, algumas versões bíblicas, como a Almeida Revista e Atualizada, sequer traduzem essa palavra. Esse mesmo texto do verso 8, na Revista Atualizada, afirma que, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Isso porque essa palavra, anátema, tem um sentido muito mais específico e intenso que simplesmente amaldiçoado. Anátema é aquele que é entregue à ira do juízo de Deus. E isso que Paulo estava dizendo, seja entregue à ira do juízo divino qualquer outro ser, humano ou angelical, que pregar um evangelho diferente do evangelho da salvação pela graça mediante a obra de Cristo Jesus. Isto era algo tão sério que foi enfatizado por Paulo. Ele fez questão de repetir isso no verso 9, para que não passasse despercebido pelos Gálatas. Se alguém anuncia a você um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado, seja anátema, seja entregue à ira do juízo de Deus. O resultado proporcionado pelo falso evangelho não é a redenção, não é a vida, não é a reconciliação, mas o falso evangelho conduz à perdição, à morte eterna, ao afastamento de Deus. Esses diferentes evangelhos produzem medo, ansiedade, sentimento de culpa, porque exige do ser humano o cumprimento de normas, leis, preceitos, observâncias que não somos sequer capazes de cumprir em sua totalidade. E se tropeçamos em um tio da lei, somos condenados por toda ela. Esses são os evangelhos que, como vimos, não é realmente o evangelho. Não há boas novas, só más notícias. Pense nisso como uma viagem para um lugar desconhecido. Você está dirigindo o veículo e coloca o destino em um GPS desatualizado. E você corre o risco de andar na contramão e bater o carro, você corre o risco de exceder o limite da velocidade de uma via, você corre o risco, no GPS atualizado, de ser levado a lugares perigosos onde você não desejava ir. E isso pode custar a vida. O falso evangelho é pior que um GPS desatualizado. É um GPS intencionalmente adulterado para te fazer errar, para te fazer tomar rumos que você não deseja e te guiar para um caminho cujo destino certamente você não almeja, a perdição, a justa ira do juízo de Deus. O falso evangelho possui um propósito destruidor, ainda que a sua aparência seja benéfica. Vamos olhar, digamos, para os nossos arraiais evangélicos. Existem igrejas nas quais uma das características do evangelho pregado em seus púlpitos é a prosperidade, não só financeira, mas também nos relacionamentos amorosos, na saúde, no abandono de vícios e coisas semelhantes. O que vemos por aí, especialmente nos programas de TV, que o evangelho da prosperidade está sempre atrelado a algo que temos de fazer. Seja uma campanha de oração, uma oferta financeira, a aquisição de elementos místicos como uma rosa ungida, um frasco de azeite prensado no Monte das Oliveiras, extra virgem, ou uma garrafinha de água do Rio Jordão, são acréscimos. Acréscimos que trazem consigo aparência de santidade e piedade, mas na verdade anulam o evangelho da graça de Cristo Jesus. É um falso evangelho que destrói a fé na obra de Cristo e transfere para outros elementos a glória que é devida somente a Deus. E as Escrituras dizem, lá em Isaías 42:8, que Deus não dá a sua glória a mais ninguém.
Deus executará juízo sobre toda e qualquer criatura que deseja trazer para si a glória que é devida somente a Ele. Um falso evangelho que conduz à destruição, que possui um propósito destruidor. Meu irmão, minha irmã, se você crê em algo dessa natureza, se você crê que é preciso de algo além de Cristo para a nossa salvação, saia disso. Atualize seu GPS. Deixa que somente a palavra de Deus te guie e te conduza. Creia no genuíno e verdadeiro Evangelho de Jesus, que está amparado tão somente na sua suficiente obra redentora, que nos reconcilia com o Pai. Cristo morreu pelos nossos pecados para nos levar de novo a Deus. Nada mais é preciso. Nisto está a nossa redenção. Qualquer outro evangelho que abre mão deste propósito é um falso evangelho, um não evangelho que possui um propósito destruidor. E por fim, a terceira e última característica do falso evangelho é que eles possuem uma origem terrena. O falso evangelho possui uma origem terrena. O verso 10 ele revela para nós algo que é interessante. O falso evangelho procura agradar a homens e não a Deus. Nós vamos relembrar o que está escrito no verso 10. Acaso busco eu a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar homens, não seria servo de Cristo. Se o verdadeiro evangelho tem sua origem na vontade de Deus, conforme nos diz o verso 4, o falso evangelho tem sua origem na vontade dos homens. De uma certa forma, Paulo está rebatendo acusações de seus opositores. O texto não deixa claro isso, mas pode-se deduzir de que os judaizantes que pregavam a circuncisão acusavam Paulo de não pregar a circuncisão para agradar aos gentios. E Paulo afirma que isso não é verdade, que o verdadeiro evangelho busca a aprovação de Deus e está comprometido com a vontade de Deus e não de homens. O verdadeiro evangelho agrada a Deus porque flui da vontade de Deus. O verdadeiro evangelho é aprovado por Deus porque veio do próprio Deus. Não há nada em nós, homens e mulheres pecadores, que pode agradar a Deus. Por isso, Deus a si mesmo entregou em sacrifício na cruz. Porque somente aquilo que é eterno pode satisfazer o Deus eterno. Já o falso evangelho busca a aprovação, sim, de homens. Nessas falsas boas novas, homens abandonam a graça de Deus que liberta e se tornam escravos da lei e servos de outros homens. É isso que o legalismo produz, verdadeiros fiscais da vida alheia. Lembre-se, no falso evangelho de Cristo, a sua graça não é suficiente, Cristo não é suficiente. É preciso sempre algo mais, e a santidade e a vida com Deus passam a ser medidas pelo cumprimento desse algo a mais, dessas regras, dessas ordenanças, desses objetivos que foram acrescidos e que só servem para agradar as outras pessoas ou a própria consciência. Quanto mais cumpridores desses acréscimos, mais santos parecemos. O falso evangelho tem sua origem no homem, porque fala do que é próprio do homem e satisfaz a natureza pecaminosa do próprio homem. E isso acaba se traduzindo em aparência de santidade e piedade. Apenas aparência. E eu me lembro na minha infância da propaganda de um antigo shampoo de caspa chamado Denorex. No comercial, o locutor dizia que Denorex parecia remédio, tinha cheiro de remédio, mas não era remédio. E no final, arrematava com o famoso slogan: Denorex, parece, mas não é. Meus irmãos, o falso evangelho parece que veio do céu, mas não veio do céu. Tem cheiro de santidade e piedade, mas resulta em legalismo faccioso, orgulhoso. Parece que é segundo a vontade de Deus, mas sua origem é o nosso coração pecaminoso. Não se esqueça do que Paulo disse no verso 7. Na realidade, não é evangelho. O falso evangelho é um evangelho Denorex. Parece, mas não é. O verdadeiro evangelho não é segundo a nossa vontade. É segundo a vontade de Deus. É para a glória de Deus. Diz respeito ao que Deus fez e ainda faz na história da redenção, na minha e na sua história. O verdadeiro evangelho não é centrado em nós, nas nossas vontades, caprichos, manhas, birras. O verdadeiro evangelho não é centrado nas nossas conquistas, nas nossas posses, na nossa prosperidade, no nosso bem-estar físico, econômico, psicológico. O verdadeiro evangelho é centrado na vitoriosa conquista de Cristo na cruz do Calvário, que venceu a morte por seu sangue e resgatou para si gentes de todas as nações, tribos, povos e línguas. O verdadeiro evangelho é centrado na graça soberana de Deus, que amou e separou para si um povo eleito, uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, não porque são pessoas boas, merecedoras do favor de Deus. É por graça. É favor que não merecemos. É puro fruto da vontade amorosa e redentora de Deus.
O falso evangelho pretende comunicar um evangelho que agrada a homens. Meu irmão e minha irmã, no dia que você tiver que fazer algo para agradar o pastor, o presbítero, o diácono, qualquer outra pessoa da comunidade da fé que você tem servido, avalie se de fato você tem vivido um genuíno evangelho de Jesus. Mas veja bem, eu não estou dizendo aqui que você deva desagradar as pessoas, que você deve ser alguém desagradável, que você não deve servir seu irmão em Cristo. Não é isso. Mas se o objetivo do evangelho que você vive é agradar primeiramente a pessoas e não a Deus, há algo errado neste evangelho. Se você faz o que faz, amparado no que as pessoas irão pensar, ou no reconhecimento que você vai obter, ou ainda no temor que você tem das outras pessoas, seu coração precisa ser tratado. E você precisa ser reconduzido ao verdadeiro e genuíno Evangelho de Cristo. O Evangelho que é falso, que não é Evangelho, tem sua origem nos mais profundos desejos humanos por reconhecimento, por bem-estar, por poder e outras coisas. A origem do falso Evangelho é terrena e preza por coisas dessa vida. Portanto, irmãos, meu irmão, minha irmã, e eu concluo aqui, existem muitos falsos evangelhos por aí, proclamando falsas esperanças e promessas por meio de falsos salvadores. Precisamos estar bem cientes do que diferencia o verdadeiro evangelho de Jesus desses falsos evangelhos que sequer podem ser chamados de evangelhos. O falso evangelho possui uma mensagem adulterada, que considera a obra de Cristo insuficiente e acrescenta algo para que sejamos salvos. O falso evangelho não tem como propósito a redenção, mas conduz à destruição e à ira do juízo de Deus. É uma mensagem que suprime a glória de Deus para que ela seja direcionada a homens. E por fim, o falso evangelho é um evangelho de aparências, um evangelho denorex, que parece, mas não é. Sua origem é a natureza pecaminosa do homem para satisfazer seus próprios anseios sem se submeter à vontade de Deus. Qual evangelho nós temos vivido e crido? Se você tem vivido um falso evangelho, Deus te chama hoje à reconciliação com Ele pela suficiente obra de Jesus na cruz do Calvário em nosso favor. Mas se temos buscado crer e viver o genuíno evangelho da graça, que Deus nos guarde então de ouvirmos algum dia que tão rapidamente, sem resistência, sem discernimento, nós abandonamos o verdadeiro evangelho de Jesus, que nos chamou pela sua graça para seguirmos outro evangelho que na realidade não é o evangelho. Deus nos livre disso. Vamos orar, meus irmãos. Deus bendito, maravilhoso, Pai. Obrigado pelo verdadeiro evangelho do Senhor Jesus que um dia nos alcançou. Livra-nos, Senhor, livra-nos de abandonar tal evangelho, de seguirmos qualquer outro pensamento, filosofia ou deturpação do evangelho da graça. Livra-nos, Senhor. Livra-nos da destruição que essa mensagem falsa proporciona, ó Deus, e que, Senhor, sabemos que conduz à perdição. Faze-nos, ó Deus, perseverantes em considerar, em viver, em proclamar a suficiente obra de Cristo consumada na cruz para a nossa salvação. Nós oramos assim, ó Deus, no nome do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus.